Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesta aula será apresentado como carregar sob demanda com scroll utilizando JavaScript e PHP. E o que será implementado é o seguinte: este listar está listando 10 registros, tem o scroll na lateral, eu tento descer até o 10, no entanto, ele já carregou o 11. Se vocês observarem, eu atualizei, tenho 8, a barra de rolagem, eu rolo, quando eu chegar no final da página, ele carrega novos registros. Chegou ao 10, carregou novos registros. O mesmo quando chegar no registro 20, chegou no 20, eu rolo a barra de rolagem até o final e carrega mais 10. Como não tem 10 e sim 7, só carrega 7 e depois tenta fazer uma nova solicitação. Isso é tudo. Você viu todas as publicações. Assim eu consigo implementar o carregar sob demanda com scroll. O usuário não precisa clicar no botão carregar mais. Chegou no último registro, carrega sob demanda. Observem a barra de rolagem. Novamente e chega no final. É isso que será implementado nesta aula. Somente antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Nesta aula será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o AMP Server e em seguida o diretório Celk, o diretório Celk que sempre utilizo nas aulas. Abro o editor Visual Studio Code e em seguida abro o projeto simplesmente arrastando o diretório. Há várias formas para abrir, eu optei neste formato. Crio o arquivo index.php com a estrutura básica do HTML, indicando que um arquivo do tipo HTML, português Brasil, aceita caracteres especiais, identifica o tamanho da tela do dispositivo, tem o título para ser apresentado na aba do navegador e também o conteúdo. Listar os usuários. Posso abrir no navegador desde que eu tenha startado o servidor local AMP Server e acesso também o diretório Celk. Coloco localhost e o diretório Celk conforme eu citei. Tenho o título na aba do navegador e também listar o usuário. Significa que eu estou carregando o arquivo corretamente. Eu crio um arquivo JavaScript, primeiro um diretório JS. Dentro deste diretório, crio o arquivo custom.js. Incluo este arquivo, só coloco um alerta para ter certeza que está carregando. Carregou e incluo este arquivo no index. Utilizo a tag script, finalizo a tag, utilizo o atributo source e indico que deve acessar o diretório JS. Dentro deste diretório eu tenho o arquivo custom.js. Ele incluiu o arquivo, retorno no navegador, dou um Ctrl F5 e apresentou o alerta. Carregou, significa que está carregando JavaScript. E primeiro eu crio uma função para recuperar registro. Utilizo o async porque será utilizado o await. Crio uma função com o nome de recuperar registros. Eu coloco algo genérico. É uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Eu no momento só dou um console log para ter certeza que eu estou carregando. Então é recuperar registros. Eu tenho criado a função. O objetivo é, quando o usuário rolar a página, chegar no final, deve carregar o conteúdo, mas eu também acrescento um botão. Abaixo do listar usuários, botão para chamar a função carregar registros. Utilizo a tag botão, finalizo a tag, internamente coloco a palavra carregar e dentro da tag indico que este botão é do tipo botão, não quero submeter nenhum formulário, um clique, quando o usuário clicar, chame a função recuperar registros. Conferir se realmente está funcionando, chamando esta função, dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho em console, clico em carregar, recuperar registros. No entanto, vocês viram que houve a necessidade de clicar no botão para carregar. Eu quero que, quando carregar a página,
chame a função para carregar os primeiros registros. Para isso, utilizo o document.getElement. Não, eu utilizo o add-event-listener, este método. Em seguida, internamente, eu utilizo o DOM e chame a função recuperar registros. Conferir se, quando carregar a página, chama esta função e dá o console log. Dou um Ctrl F5 e apresentou recuperar registros, clico em carregar, agora imprimiu novamente recuperar registros. Quando o usuário acessa a página, deve recuperar alguns registros. Então, se deve recuperar alguns registros, precisamos implementar o banco de dados, indicando do qual banco que deve recuperar as informações. Acesso localhost para acessar o AMP Server, acesso phpMyAdmin, usuário padrão é root, lembrem dessas credenciais, a senha é em branco e o servidor MySQL. Executar para acessar. Preciso criar a base de dados Selk, venho em base de dados, coloco o nome de Selk, seleciono a collection, UTF-8, MB4, Unicode CI, criar a base de dados, coloco o nome da tabela usuários, 4 colunas já é o suficiente, primeira coluna será o ID, e esta coluna ID é uma chave primária e também auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. E a próxima coluna será o nome do tipo varchar, texto e 220 caracteres. Acrescento também uma coluna e-mail do tipo varchar e também 220 caracteres. Seleciono InnoDB e clico em guardar para criar a tabela. Criei a tabela, preciso inserir alguns registros. Primeiro eu coloco o nome e depois eu coloco o e-mail, cesar@selk.com.br. Eu pego o remetente e acrescento para o segundo usuário também um e-mail. Indico que eu quero inserir, coloco 20 registros, acrescento o segundo usuário, coloco o nome e também um e-mail para este usuário. Eu coloquei o e-mail para o anterior, sim, mais um usuário. Eu quero acrescentar 20 usuários. Então eu faço o seguinte, eu vou pausar a aula, cadastro mais alguns registros, isto é, preencho mais alguns usuários. Eu preencho no total, só para vocês também fazerem isso. Preencham, eu coloquei 20, coloquem 27 registros, já é o suficiente. Então, preencham todos esses campos. Eu preenchi apenas para 5 usuários, então agora eu preciso preencher para os outros. Mas ao invés de eu fazer neste formato, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar, venho em procurar, tenho os usuários, e agora eu executo um SQL pronto. Coloquei o SQL pronto, uma query, inserir os registros, coloquei Cesar 2, todos os usuários 2, depois 3, 4, 5 e 6. Eu tinha 5 usuários, aqui eu coloquei 22 usuários. Executar para inserir, inseriu mais 22, o total são 27, conforme eu havia citado, 27 registros para conseguir realizar o teste corretamente. No nosso scroll, eu tenho a base de dados, a tabela, preciso conectar este projeto com a base de dados. Crio o arquivo conexão.php, cuidado para não criar o arquivo dentro do diretório JS. Neste arquivo, eu colo uma conexão pronta, as credenciais, conexão com a porta e conexão sem a porta. Eu utilizo a conexão sem a porta. Retiro o comentário do echo para testar se realmente está funcionando. Acesso este arquivo conexão através do navegador, Selk em seguida o arquivo conexão com banco de dados realizado com sucesso. Se eu retirar a letra E, não existe essa base de dados, erro conexão com banco de dados não realizado com sucesso. Retorno para a base correta, comento esses dois eco, inclusive este eu deixo.
Esta variável con é ela que recebe a conexão com o banco de dados. Quando eu citar a variável con, refere-se a esta variável. Eu preciso criar um arquivo que vai recuperar os usuários no banco de dados. Será o listar_registros.php. E neste arquivo, primeiro eu incluo a conexão com o banco de dados, inclua somente uma vez o arquivo conexão.php. Tento acessar agora este arquivo listar.php. Substituo no lugar do conexão. Incluiu conexão com banco de dados realizado com sucesso, significa que está incluindo corretamente o arquivo conexão. Comento este eco, não preciso mais, inclusive eu não posso ter mais de um eco. Só lembrem desta variável, porque este arquivo eu não preciso mais retornar depois. Eu coloquei o arquivo conexão com banco de dados. Próximo passo, recuperar os registros do banco de dados. Eu crio uma query, então vai ser um select, selecione a coluna ID, a coluna nome e a coluna e-mail. Quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. From, da qual tabela, somente este select tem a letra C maiúscula. Selecione na tabela usuários e ordene da forma ASCII. Só coloco a vírgula aqui no final. Order by, a coluna ID. Eu sei que o padrão é ASCII, no entanto, eu estou forçando para realmente ser na ordem crescente. Você pode colocar decrescente depois, só alterando. Query underline, faltou o Y, eu estou recuperando neste caso usuários. Então também coloco usuários. Eu citei, era aqui o desk, você pode colocar decrescente. Eu deixo o padrão sendo ASCII. Tenho a query, preciso preparar, depois executar a query e verificar se encontrou algum registro. Para preparar, eu pego a variável con, que possui a conexão com o banco de dados, prepare para preparar a query que está dentro desta variável e atribuo para uma variável com o nome de result_usuários. Query preparada, posso executar, pego a variável result_usuários e a função execute. Depois de ter executado, posso verificar se encontrou algum registro. Se for true, se forão result_usuários, significa que encontrou, and e também se forão result_usuários. Quanto à quantidade de linhas, for diferente de 0, significa que encontrou algum registro. Se não, else não encontrou nenhum registro, eu crio um array de retorno. Uma variável com o nome de retorno, ela recebe o seguinte. Primeiro vai ter a posição status, e esta posição status vai ter false. Houve algum erro, em seguida também vou ter a mensagem. E na mensagem eu logo verifico qual mensagem que eu quero acrescentar. Coloquei isso é tudo, você viu todas as publicações. No momento eu deixo somente isso. Eu tenho um array, eu preciso retornar um JavaScript. Para retornar um JavaScript eu coloco echo, só pode ter um echo na página. Por isso que no arquivo conexão eu comentei o echo, só pode ter este um único. Será um JSON encode, cuidado para selecionar o encode, e eu converto o array retorno em um objeto. Posso tentar acessar esse listar? Ele vai imprimir vazio porque vai acessar o if. Não tem problema. Logo eu testo o else. Primeiro eu testo o if, listar usuário, indefinida a variável retorno. Está indefinida porque caiu no if e não existe a variável retorno. Eu posso criar aqui status true, sucesso, e não vai ter a mensagem. Neste local eu não preciso. Retorno no navegador, acessou o if, status true, mas eu quero testar este else. Para testar, depois do from, eu acrescento o where, onde a coluna ID tenha igual a 100. Tem algum usuário com ID 100? Não, não tem. Então, não vai encontrar nenhum registro. Atualizo,
acessou o else, status falso e a mensagem. Isso é tudo. Você viu todas as publicações. Testei o else. Comento este where, porque será utilizado no decorrer da aula. Se eu já tenho os registros, eu posso ler os registros retornados do banco de dados. É mais de um registro, utilizo o laço de repetição while. Toda vez que ele passar pelo while, ele terá os dados de um único usuário. Pego o result usuários, em seguida fetch para poder fazer a leitura, PDO, porque a conexão com o banco de dados que está sendo utilizado é o PDO, 2 pontos para resolução de escopo, fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. E antes eu dou um var dump para conferir se estou recuperando os usuários. Um var dump em linha usuário. Retorno no navegador, confiro se realmente está funcionando, atualizo e deu o var dump. Primeiro registro retornou todos os registros, mas eu preciso limitar. Antes de limitar, eu tenho um array e tenho a chave com o valor, chave ID e o valor, chave nome e o valor. Se tem a chave é o nome da coluna, isso porque eu coloquei o fetch a source. Eu posso extrair este array e utilizar esta chave como uma variável. É isso que eu vou fazer. Extrair o array para imprimir através da chave como uma variável. Utilizo extract, extraia o array que está dentro da variável linha usuário. Em função de ter dado o extract, posso imprimir utilizando o nome da coluna ou a chave como uma variável. Então, a variável ID, que possui o ID do usuário, depois do ID, aqui eu posso colocar a palavra ID, espaço, depois a variável, coloquei a quebra de linha, a palavra nome, depois a variável nome, sendo a chave do array, é esta chave, nome, e agora, por último, eu tenho o e-mail. Mas só faltou a quebra de linha. Agora, coloco a palavra e-mail e depois a variável e-mail. Esta palavra você pode colocar o que você quiser. Já aqui não, aqui é chave do array, uma quebra de linha e também um traço para separar os registros. E atribuo para uma variável com nome de dados. Somente esta variável, pegue o que ela já tem e acrescente mais isso daqui. Pegue o que já tem, concatene e atribua mais este valor. Eu preciso criar esta variável para inicializar a mesma. A variável dados, ela será inicializada com valor vazio. Conferir se eu vou ter os valores, só comento este var dump, pego esta variável dados e atribuo no retorno uma posição com o nome de dados, recebe o que estiver dentro da variável dados. Atualizo e já tenho os valores sendo retornados. Somente ele está retornando todos os registros. Eu quero retornar 10 registros no máximo. Para isso, na parte superior, coloquei o comentário quantidade de registros. Para isso, crio uma variável limit, depois esta variável vai receber o valor enviado pelo JavaScript, mas no momento eu coloco fixo. Ou posso deixar fixo sempre. O iniciar a partir do registro, esse sim vai vir do JavaScript, mas no momento eu coloco algo fixo. Offset recebe, comece a partir do registro 0. E acrescento isso na query. Utilizo limit, a palavra reservada, depois o link limit. Ao invés de você colocar direto a variável neste local, isso você está convertendo a sua query propensa ao SQL Injector. Então, eu deixo o link limit, depois o offset. Tudo que for palavra reservada, eu coloco em maiúsculo. O offset recebe o link offset. Preciso substituir estes links pelos respectivos valores. Isso depois de ter preparado a query.
pego a variável resultUsuários, esta variável, em seguida bind param, indicando que eu quero substituir este link limit pelo valor que estiver na variável limit, e sempre será um número. Então, eu forço colocando pdo2.param_int. O valor que deve ser substituído, o link é por um inteiro. Também duplico isso novamente, porque haverá mais um link, é o offset. O link offset recebe o que estiver dentro da variável offset, e o valor também deve ser um inteiro. Testo se ainda continua funcionando, atualizo, continua, retornou 10 registros. Está funcionando, era isso que eu queria implementar, o limite e o offset. Se eu colocar neste local 9, então o próximo registro será 10. Atualizo, exato, registro 10. É assim que funciona o offset. No offset eu indico a partir do qual registro que deve ser recuperado. Eu também quero verificar quantos registros conseguiu recuperar do banco de dados. Então, depois do execute, recuperar a quantidade de registros retornado do banco de dados. Eu crio uma variável QTD, quantidade underline usuários. Para isso, pego o que está dentro da variável resultUsuários e utilizo a função linha count para contar a quantidade de registros. Pego esta variável quantidade e acrescento no retorno. Cadê o retorno do if? É este retorno. Quantidade de usuário recebe o que estiver dentro da variável quantidade usuários. Confiro no navegador, atualizo. Ele não retornou a quantidade de usuários. Ele não acessou. Não só faltou atualizar, eu não tinha atualizado. E observe na parte inferior, quantidade de usuários 10. Significa que eu estou recuperando o número de registros retornado. Mas agora eu quero recuperar a quantidade de registros que a tabela possui. Coloquei o comentário, crio uma query, então vai ser um select, selecione, utilize o count para contar, utilize a coluna ID como referência, e o total ele atribua para o alias total registros. Eu gosto de colocar a palavra reservada as, porque assim eu consigo identificar que isso é um alias, é um apelido. From, da qual tabela. Tabela, o nome é fácil, no entanto eu prefiro copiar para não ter erro. E ponto e vírgula para finalizar. Atribuo esta query para uma variável com nome de query underline total usuários. Criado a query, preciso preparar a query. Coloquei o comentário que deve ser implementado. Para preparar, eu utilizo a variável cone, que possui a conexão. Prepare a query que está dentro da variável query total usuários. E atribua para uma variável, eu copio para facilitar e só acrescento a palavra result total usuários. Faltou o underline. Query preparada, executar, utilizo a variável resultado total usuários e execute a função. Para ler é um único registro, então não preciso utilizar o laço de repetição. Quero ler o que está dentro de result total usuário, em seguida fetch e pdo2. E fetch a source. Depois que eu fizer a leitura, eu atribuo para uma variável com nome de linha underline total usuários. Eu coloco total usuário no singular. Posso pegar agora total usuário, este linha total, e retornar no retorno. Coloco vírgula e será uma posição no array total underline usuário. Ele recebe o que estiver dentro de total usuário. É um array, ele retorna do banco de dados um array. Eu utilizei o fetch a source para poder usar o nome da coluna. Neste caso é o alias que possui o valor total registro.
Confiro no navegador, atualizando, total de registro 27. Retornou quantos? 10. O total que a tabela possui, 27. Significa que este arquivo já está implementado, exceto a parte do offset que será implementado ainda, porque aqui é o JavaScript que vai enviar os dados. Posso chamar no custom.js este arquivo listar, não preciso mais do console, e sim preciso chamar o arquivo PHP responsável em recuperar os usuários do banco de dados, sendo este arquivo. Await, aguardo o processamento, posso utilizar o await porque tem o async, em seguida utilizo o fetch, faço uma requisição para o arquivo, utilizo o template string, abro crase e finalizo a crase, chamo o arquivo com o nome de listar underline registros.php. Este arquivo, inclusive, eu recomendo que você copie e não digite, assim você evita colocar o nome do arquivo errado, e acrescento o offset. Neste offset, vocês viram no arquivo listar. Eu indico a partir do qual registro que deve retornar. E este offset ele vai ter o seguinte. Eu não criei ainda esta variável, preciso criar, mas posso imprimir. Abro o JavaScript. Quando eu coloco o template string, posso concatenar texto com JavaScript. Neste local é um simples texto e neste local será um JavaScript. Quero imprimir o que está dentro da variável offset. É claro, não tenho ainda esta variável, preciso criar. Eu crio aqui acima quantidade de registros carregados. Uma variável offset, ela recebe por padrão valor 0. Começa a partir do primeiro registro. E o retorno que este arquivo retornar, atribua para uma variável com o nome de dados. E o que este arquivo retorna é isso daqui. É este echo na parte inferior que eu tenho. Isso daqui que ele está retornando. Ele retorna um objeto. Eu atribuí para a variável dados este objeto, preciso ler os dados retornados do PHP. Await, aguardo o processamento, quero ler o que está dentro da variável dados.json. Quem está seguindo as minhas aulas sabe porque eu preciso utilizar o await, mas quem não está seguindo, uma breve explicação. Eu preciso utilizar o await, aguarde o processamento, porque eu preciso aguardar o processamento desta instrução para ir para a próxima linha, porque o JavaScript, se uma linha demorar, ele vai para a próxima. Mas como eu vou ler os dados retornados do PHP se o arquivo ainda não retornou? Por isso, eu preciso finalizar este processamento, await, aguarde, finalizou o processamento, pode ler os dados. E depois que ler os dados, atribua para uma variável com o nome de resposta. Eu tenho os dados, dou um console log para ter certeza que realmente eu tenho os dados que eu estou setando. É um console na variável resposta. Eu apago aqui o listar, acesso o arquivo index.php. Não precisa colocar o arquivo ou nome index, porque o próprio servidor encarrega-se de procurar. E tenho info, tenho as informações. Dados, os dados dos usuários, quantidade retornou 10, status true e o total de usuário 27. O JavaScript está recebendo um objeto e eu estou realizando a leitura. Se status for true, significa que encontrou. Eu posso verificar neste local. Acessa o if quando o arquivo PHP retornar status true. Se resposta. Em seguida, eu tenho a posição status, a posição que eu havia citado. Se ela for true, acessa este if. Se não, acessa o else. E o status, só para vocês lembrarem, esta posição no objeto. E no momento neste else, eu posso enviar os registros para o HTML.
inserir no final da lista de registro. Pode ser que esta frase apareça um pouco confusa no momento, mas logo você compreende melhor. Utilizo document.getElementById. Eu não tenho ainda o seletor que recebe os dados. Será um seletor listar-registros. Preciso criar. Inclusive, eu posso criar este registro. É um ID. Venho no HTML e antes do botão, crio a tag spam, finalizo a tag spam. Internamente, utilizo o atributo ID e o nome do seletor, listar registro. ID, getElementById. E o nome do seletor, listar registro. Coloquei o comentário, imprimir os registros cadastrados no banco de dados, também coloquei em relação ao JavaScript. No entanto, ele não vai imprimir os dados no momento, porque é para imprimir a mensagem de erro e, na descrição, enviar os registros para o HTML. Você já compreendeu, enviar os dados. Aqui eu estou recebendo. Segunda parte, inserir no final da lista de registro. Imagine que eu já tenho alguns registros, ele não deve substituir, ele deve acrescentar abaixo. Para isso, utilizo o insert, utilizo este método, é o HTML. Depois, abro aspas simples, coloco before and, deve acrescentar no final o que? Vírgula, abro template string, então abro crase e finalizo a crase, pego o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, posso finalizar a linha aqui também, e dentro do P de parágrafo vai ter um JavaScript. Então, abro o cifrão, chave, fecho a chave, pego o que está dentro de resposta, é o mesmo que eu dei o console log, eu tenho a mensagem. Aqui é sucesso, por isso não retornou a mensagem. Mas quando acessar o else no listar, eu tenho a posição MSG, quando tiver o erro. Então, vai ser resposta.msg. Também posso acrescentar um CSS inline, style, e somente a cor já é o suficiente. A propriedade color recebe a cor vermelha, F00. É o 00, não é letra O. Eu testo o else. Como eu faço para testar? Lembram do where? Eu tenho este where. Retiro o comentário, ele não vai encontrar nenhum usuário com o ID 100. Se eu der um Ctrl F5 para recarregar, o que ocorreu? Ele acessou o else no listar usuário, porque não existe usuário 100, retornou esse array e tem esta mensagem, e este retorno, o arquivo custom recebeu, fez a leitura, em seguida acessou o else e enviou para o HTML a resposta da cor vermelha. Isso é tudo, você viu todas as publicações. Além disso, eu posso também remover o botão. Se carregou tudo, não preciso apresentar mais o botão. Abaixo eu acrescento remover o botão carregar mais. Será o document.getElementById. O nome do seletor será o btn, em seguida carregar mais. Não tenho ainda este seletor, eu preciso acrescentar. E recebe um HTML, inner HTML. E este HTML é vazio. Preciso criar este seletor dentro do atributo ID. Isso no botão. Este botão, ao redor, eu acrescento a tag spam, finalizo esta tag spam e acrescento o atributo ID com o seletor btn. Eu havia setado que o botão deve estar internamente dentro da tag spam. Já organizei, abro a tag e finalizo a tag. Ele deve ocultar o botão. Dou um Ctrl F5. Isso é tudo, você viu todas as publicações. Não ocultou o botão. btn carregar mais. Assim, porque eu não salvei o JavaScript. Só conferir, o nome do seletor está correto. Agora eu salvei o JavaScript, dou um Ctrl F5 e não apresentou mais o botão. Porque quando acessar neste else, deve remover o botão.
eu quero trabalhar agora quando encontrar. Então, eu comento este where, não esquecer de salvar, atualizo, tem o botão carregar mais. E carregou os usuários. Inclusive, se eu der um Ctrl F5, carregou alguns usuários quando carrega a página. Se eu clicar no botão, carregou mais usuários, mas não está imprimindo. Eu quero imprimir, enviar para o HTML, neste if. Coloquei o comentário, enviar os registros para o HTML e inserir no final da lista. Esse inserir vocês ainda não viram funcionando, mas logo vocês podem conferir. Document.get. Eu posso copiar daqui da parte inferior para facilitar. Eu copio isso daqui, tudo, substituo neste local, somente esse texto eu apago. Eu diminuo aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, eu deixei somente isso daqui. Ele deve receber os dados. E os dados estão dentro de resposta, o mesmo que eu dei o console log. Depois eu tenho no objeto a posição dados. É esta posição que deve ser utilizada. Coloco dados. Será que vai enviar para o HTML? Dou um Ctrl F5, carregou os usuários. Clico em carregar, carregou mais usuários. É claro, está carregando os mesmos usuários, porque falta implementar agora este offset. Primeiro, quando eu chamar este arquivo, eu envio o offset. Então, este arquivo precisa receber. Este offset não é mais isso. Ele deve ser dinâmico, deve receber do JavaScript. Utilizo o filter underline input para receber os dados. Vem pela URL, então é input get URL, está vindo. Qual é o nome? Eu copio, eu atribuí o nome de offset, vírgula, o nome offset. Para evitar problema, eu quero indicar que isso é um número, filter sanitize number int. Importante, no momento, esta funcionalidade ela está ativa. Pode ser que algum dia ela seja desativada, igual é o filter sanitize string. Eu utilizava esta funcionalidade e ela foi descontinuada. Eu utilizo o number int, porque ela fornece uma certa segurança. Se está disponível e fornece uma segurança no projeto, é importante o utilizar. Agora sim, eu tenho o offset correto. No entanto, eu preciso retornar agora o limit. Eu posso retornar o limit ou eu posso utilizar a quantidade de registros retornado. Eu utilizo quantidade de registro retornado. Vamos ver, quantidade é esse quantidade. O JavaScript está recebendo esse quantidade. Quando encontrar, eu faço o seguinte. Eu quero somar a quantidade de registros recuperados. Pego o offset, que já tem na parte superior. Atualmente está 0, por isso que ele retorna 1. Depois, quando eu clico em carregar novamente, ele carregou do 1, porque o offset sempre é 0 atualmente. Mas se eu pegar o que já tem no offset e acrescente mais o que estiver em resposta, eu copiei a posição, listar usuário, não peguei, quantidade de usuários retornados. Conferir se agora funciona. Dou um Ctrl F5 para recarregar, usuário 1, usuário 10. Clico em carregar, usuário 11. Agora sim, funcionou esse offset. Essa parte aqui do offset, talvez para você não seja muito claro se você está iniciando, por isso preste muita atenção. Aqui eu estou enviando o offset, ele tem 0. Aqui no PHP estou recebendo. Depois que eu receber, eu utilizo na query. E também eu retorno a quantidade de usuários que eu recuperei. Temos aqui quantidade de usuário. Retorno para o JavaScript e pego o que o offset já tinha, era 0, e acrescento mais a quantidade de registros que retornou, são 10. Na segunda vez que ele passar, ele já vai ter, o offset vai estar 20. Ele vai acrescentar mais 10. Acrescentou 21. Agora ele acrescentou mais 7. O próximo seria 28. Como não tem mais registro,
não retorna. Retornou isso é tudo, você viu todas as publicações e ocultou o botão. Está funcionando, mas o objetivo é o scroll. O objetivo é, o scroll chegou aqui no final, ele deve carregar mais registros, sem o usuário clicar no botão. É isso que será implementado agora. Preciso criar uma função para verificar o scroll. Utilizo a palavra reservada função. O nome será verificar scroll. Coloquei o comentário, verificar se o usuário chegou ao final da página. Chegou ao final, deve executar. Para isso, verifico se window.inner, vamos ver, altura, eu preciso desta propriedade, for mais window.scroll, eu preciso na vertical, então é o y, for maior ou igual ao document.body.offset, também em relação à altura, então ele deve chamar a função recuperar registro do banco de dados. Chame esta função, simplesmente assim. O próximo passo é chamar esta função. Eu acesso o hífen quando não está iniciado o evento scroll. Verifico se window.add-event-listener para iniciar o scroll. Se ele não está inicializado, ele deve inicializar e chamar o verificar o scroll. Preciso acrescentar dentro do hífen o evento scroll para carregar mais. Eu coloquei produtos, mas é mais registros. Utilizo window.add-event-listener, é exatamente conforme está na parte superior. Só finalizo com ponto e vírgula. Retorno no projeto, dou um Ctrl F5 para recarregar, carregou os 10 registros, desço e carregou mais registros. Eu tinha 10, agora carregou 11 e 12, depois carregou novamente 11. Já temos um erro. Eu preciso fazer esta correção. Significa que, enquanto ele não tinha finalizado, eu já tinha rolado e ele carregou novamente os arquivos antigos, os registros. Como é que eu faço para corrigir isso? Faço o seguinte, retorno no projeto e antes de verificar o scroll, eu crio uma variável de controle para evitar carregamentos simultâneos. Uma variável com o nome de carregando registro, ela por padrão começa com falso. Quer dizer que ainda não está carregando. Se for falso este carregando o registro, então pode chamar a função. Eu acrescento o e comercial. Então, isso daqui, se for diferente de true, carregando o registro, se ele for falso, então ele pode recuperar os registros. E quando ele vai tornar-se true? Quando acessar a função recuperar registro, neste local, preciso verificar se está carregando o registro. Se carregando registro for true, então ele não pode continuar o processamento. Ele deve pausar. Eu simplesmente coloco um return. Mas se ele estava falso, significa que ele pode continuar. Se ele pode continuar, não acessou o hífen, eu preciso atualizar a variável de controle indicando que está carregando. Então, a variável carregando o registro recebe true. E só vai ser falso se resposta for true, significa que encontrou os registros. Eu acrescento atualizar a variável de controle para indicar que não está carregando mais registros. A variável carregando o registro recebe falso. Testo se realmente funciona, dou um Ctrl F5, de 1 até 10, descer, 10, 11, 12, desço um pouco, 19, 20, 21, 22, 23, agora deve carregar ou não existe mais registros. Isso é tudo, você viu todas as publicações. Tinha o botão anteriormente, vocês viram, vocês pensaram que seria com o botão. Eu só apresentei o botão
como colocar, porque é o seguinte, aqui está funcionando perfeito. Se eu atualizar, o scroll tem um espaço do scroll, mas se eu fizer o seguinte, diminuir a quantidade de registro, se eu diminuir para 5 registros no máximo, atualizo, tem scroll? Tem scroll aqui? Não. Então, como eu vou identificar que o usuário chegou no final da página se não existe o scroll? Por isso que tem o botão carregar mais. Cliquei no botão carregar mais, carregou 6, 7, 8, 9, 10. Tem o scroll. Se eu descer até o final, desceu o scroll, carregou 11, 12. Desce o scroll até o final, desceu até o final, 15, 16, 17 e assim por diante. Desço, ele vai carregando. Chegou no final, isso é tudo. Por isso que é necessário ter o botão. Provavelmente você já viu em redes sociais o carregar mais. Por quê? Se houve alguma falha, tem a opção de carregar mais postagem. A mesma coisa aqui. Qual foi a falha? Não tinha scroll. E por que não apresentou o scroll? A quantidade de registros não era suficiente. Ou, por exemplo, o usuário está utilizando uma tela muito grande, além da quantidade de registros que são retornados, coube todos os registros na tela e sobrou espaço, por isso precisa o botão. Já no meu caso, ele sobrou registros, tem registros abaixo, apresentou o scroll. Somente antes de continuar a explicação, eu comento o custom na linha 44. Linha 44 é no custom, comento este console. Retorno, dou um Ctrl F5, não tem mais nenhum console, fecho o console, desço e vai carregando conforme eu estou rolando a página. Chegou no final, isso é tudo, você viu as publicações e não apresentou o botão carregar mais. O botão existe por segurança, conforme eu citei, mas se funcionar perfeitamente, o mesmo não é apresentado, somente apresenta se houver a necessidade. Eu tenho essa parte para verificar se está carregando para não carregar ao mesmo tempo, mas você também pode acrescentar outras funcionalidades. Por exemplo, no canal tem um tutorial apresentando como ler a lista de registros de uma classe e depois recuperar esta lista. Você pode recuperar todos os ID já impresso e comparar se o ID impresso não existe na lista, na nova lista que está sendo enviada para o HTML. Esta sugestão que eu estou dando é um pouco já mais avançada, mas a princípio não há necessidade, porque vocês viram que aqui ele só executa uma nova consulta se já finalizou a anterior. Esta observação que eu citei é para quem quer já avançar um pouco mais. Só conferir, está retornando os dados corretos, 19, 20, 21, 27, exato, retornou todos os dados. O nosso listar sob demanda com scroll funcionando, eu acredito que esse tutorial merece o like e também você inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.